Na nossa aula de hoje eu vou ensinar para vocês como a gente consegue fazer esse tipo de pele, esse tipo de sombra, né? Principalmente. Vocês podem ver que tem uma sombra diferenciada, né? Ela tem um brilho a mais, ela tem um toque diferenciado, não é cores padrão que a gente usa, né? Tem um vermelho, um rosa. Você pode fazer esse tipo de pintura de pele com qualquer cor que você queira fazer. Aí dá um toque muito diferenciado, principalmente esse brilho que vem do começo da sombra, né? Então, bora para nossa aula de hoje. Para a gente começar essa pele, eu vou definir onde vai estar a nossa sombra. E a cor que eu resolvi fazer essa sombra, que eu vi que o nosso personagem ele tinha uma pegada um pouco mais rosa, uma pegada um pouco mais delicada, assim, tanto na pele sem sombra quanto na pele com sombra. Eu puxei essa pele toda pro rosa mesmo. Então eu tô marcando a definição da nossa contorno do nosso cabelo, né, que fica da sombra embaixo, com o rosa. Esse rosa eu vou escurecer logo depois, né? Então você faz isso primeiro, marca todo o contorno, lembra de que da onde está vindo a sua luz, né? É muito importante saber da onde está vindo a sua luz e como a sua sombra vai ficar no rosto. Então não adianta você só ir puxando tudo igual, porque às vezes a sombra ela distorce um pouco o ângulo do nosso cabelo, né? O ângulo do cabelo. Então no personagem tem que saber muito bem onde está a sombra certinho desse personagem. Então eu vou marcar tudo e depois eu vou vir e fazer sim a pintura em si, né? Agora com as nossas cores, eu não vou falar para vocês, eu usei tal, tal, tal. Não, você pode fazer esse tipo de pintura com qualquer cor que você queira, né? Eu marquei o nosso contorno com um rosa um pouco mais forte. Esse daqui é bem parecido, né? Como a gente tem várias cores, é muito parecido com o rosa que eu marquei no contorno. Mas eu já tô vindo puxando ele para dentro, né? Vocês podem ver que eu começo a pintar do contorno da sombra para dentro, né? Então, normalmente o pessoal começa de cima para baixo, né? Aí nessa parte toda de cima, eu vou querer um brilho um pouco a mais. E eu escolhi que seja uma cor lilás. Eu poderia escolher qualquer outra cor para colocar aí, né? Você pode brincar com isso. Então eu resolvi colocar o lilás. Aí a gente só realmente brinca, né? Coloca o lilás e vai fazendo, vai puxando esse degradê para baixo. É muito importante o degradê. Vocês estão vendo que eu tô desenhando e colorindo bem devagarzinho, venho com alguns outros rosa para dar uma alisada nessa minha pintura. E depois eu vim escurecendo, né? Não tem problema nenhum a gente pegar uma cor mais forte depois e passar por cima. Eu só quero deixar a pintura lisa, depois a gente vai escurecendo tudo. Esse contorno eu quero deixar bem marcado. Uma coisa também que é bem legal, às vezes a gente pode até fazer uma sombra, né, o degradê de uma cor e o contorno dessa linha que a gente definiu totalmente diferente, para dar um destaque maior ainda. Tenta fazer isso, eu juro para vocês que você não vai se arrepender, porque fica um destaque muito legal. E você vai gostar pra caramba de fazer isso, porque você pode pegar uma referência onde o seu desenho está super simples, sua referência está super simples. Se você fizer isso, dá um ar completamente profissional no seu desenho, dá uma pegada, parece trabalhada realmente. Então faz isso que você não vai se arrepender. A gente vai repetir esse mesmo processo em todo o nosso desenho. O trabalhado mesmo nessa pele vai ser a sombra, porque a parte onde não tem sombra vai ser bem simples, vai ter um detalhe assim que eu vou fazer, mas comparando com a sombra não tem dificuldade nenhuma. A nossa sombra, como vocês viram, eu marquei tudo onde vai ficar cada sombra e eu depois só venho fazendo o degradê mesmo dentro dessa parte que eu já marquei. Depois que a gente fez toda a sombra, né, repetiu todo o processo igual no que eu expliquei para vocês, né, deixando só aquela parte superior com o brilho, a única coisa que a gente vai fazer aqui nessa parte onde não tem a sombra é deixar a parte de baixo também
um pouco mais saturada, um pouco mais com pigmento, né? Que fica bonito isso, como se a luz estivesse batendo mais em cima, né? Na testa, mais na parte superior do rosto, e deixando a parte de baixo do nosso rosto um pouco mais pigmentada. Experimenta fazer isso também, eu já fiz isso em alguns desenhos, eu gostei muito e tô repetindo, né? Esse mesmo processo em vários desenhos. E eu acho que vale super a pena você fazer isso. Então, a nossa pele vai ter uma pele bem rosa claro mesmo. E nessa parte de baixo, a gente vai colocar um rosinha um pouco mais forte. Fazendo já o degradê para cima, deixando um pouco mais pigmentado na parte de cima. Mas nem tanto, né? Mas você vai ver que nessa parte daqui, onde não tem a sombra, é uma coisa bem simples de fazer. Não tem segredo nenhum. A nossa aula de hoje foi uma aula um pouco mais rápida, mais rapidinha, mas vocês podem ver como eu peguei uma referência simples e transformei numa pintura completamente trabalhada, né? Vocês conseguem tirar aquela pintura sólida, né? Porque se eu fosse fazer essa referência, ia ser só duas cores que eu ia utilizar, mas você pode fazer isso na sua pintura, você pode colocar brilho na sua sombra, você pode colocar degradê ao contrário, né, que é o que eu meio que tô chamando esse estilo de sombra que eu tô fazendo, é uma sombra ao contrário, um degradê ao contrário, né. A aula foi simples, foi rápida, mas você consegue tirar bastante proveito, porque você consegue pegar uma referência muito simples e transformar num desenho bem bonitinho, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece do like, que isso ajuda aqui a nossa aula, me motivar, pensar um pouco mais em conteúdo para colocar aqui para vocês que realmente querem aprender a desenhar. Essas nossas últimas aulas estão saindo só sobre pintura, mas relaxa que eu vou estar trazendo um pouco mais sobre outras coisas, né? Não só sobre pintura, mas vai ter coisinhas diferentes para a gente trabalhar. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, ou no próximo vídeo, ou na próxima live. Então, valeu!